Tá bom? Ok, Luiz, imagina. Hoje nós temos a participação de uma professora da língua inglesa, a Elisa. Ela que vai, a semana passada a gente teve a participação da professora Elis, e nós aqui colocamos o espaço à disposição para vocês, para que compartilhem as boas práticas de vocês, tá? Hoje nós temos como público-alvo os professores da área de linguagem, das disciplinas de língua portuguesa, matemática, inglês e arte. E a nossa equipe, ela é composta pelas PCNPs. Aqui é como é o Tchan, tem duas Sheila, nós temos duas Alessandra. Alessandra Junqueira, Alessandra Roncone. As duas são PCNP de língua portuguesa. A Débora Coelho, que é a PCNP de Educação Especial, que está sempre nos dando um apoio de como a gente fazer as adaptações curriculares, de como atender os alunos da educação especial. O Luiz Figueiredo, que é assim um braço direito nosso na tecnologia. Nélife Gonçalves, Euzinha de Arte. O Tanner Zid, que é o PCNP de Língua Estrangeira Moderna, que inclusive hoje a fala será feita por ele. E o Willi Machado, que é o PCNP de Educação Física. A abertura será feita por mim, depois nós teremos a apresentação, que será feita da língua franca do PCNP Tanner, e a professora Elisa Abreu, ela trará a prática da língua franca. Eu farei a interação e depois, posteriormente, o encerramento. Agradeço a presença de todos vocês aqui conosco. Fiquem à vontade para que vocês coloquem as dúvidas de vocês e se sintam entre os pares, como diz o Eduardo, né? É bom sempre a gente estar aqui. Abram as câmeras quando vocês forem falar para que a gente possa vê-lo. E eu vou passar a palavra para o PCNP Tanner para ele iniciar a nossa TPC no componente da língua inglesa. Passo a palavra. Tem um objetivo, gente, vou ler para vocês. O nosso objetivo hoje é esperar que ao final dessa reunião os participantes possam ter ampliado o conhecimento a respeito dos itens inglês como língua franca. Eu confesso que quando a gente foi discutir, para mim foi muito importante, porque eu não tinha essa visão do que seria a língua franca. Eu achei muito interessante. Pode passar, Luiz, por favor? E agora eu passo para o Tanner. Passo a palavra, Tanner. Bom dia, obrigado, Nélife. Bom dia, professores, professoras. Então, hoje nós estamos aqui para falar do nosso inglês de língua franca. Nós vamos apresentar para vocês o conceito de língua franca da BNCC, que é o documento norteador do ensino brasileiro e que o currículo paulista adota muito bem. Tá? Isso é um assunto legal, um assunto interessante, porque para o professor que está iniciando agora, né, às vezes você pega uma carga horária de língua portuguesa e faz a complementação com língua inglesa, precisa estar antenado nessa visão. Inglês como língua franca. E para vocês que querem aprender o inglês, também garanto que vai tirar um peso das costas de vocês. Como assim? Você vai ficar mais à vontade, você vai se soltar mais para se comunicar, você vai se desprender de alguns conceitos que não são mais a realidade do ensino e da aprendizagem, né? Então, por isso que é um assunto interessante para todos. Próximo, por favor. Então, nós temos aí o nosso currículo paulista de língua inglesa. Pode passar. O currículo paulista estabelece o componente da língua inglesa, os conhecimentos, as competências e as habilidades que se espera de todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, né? Ou seja, o que o currículo paulista traz são os conhecimentos, as competências e as habilidades. Então, a gente já tem uma mudança que ele não traz mais o inglês como... ele vai trazer o inglês como práticas de linguagem. Nós vamos colocar os nossos alunos para praticar o inglês, e através dessas práticas nós vamos colocar aí a gramática, nós vamos colocar o vocabulário. Então, as práticas de linguagens, elas vão ser servidas pelo conteúdo, né? Pelo objeto de conhecimento. Próximo, por favor.
Então, nós temos aí a base, né, a BNCC, que o currículo paulista, ele se baseia totalmente nessa visão de língua franca. Além das competências específicas da área de linguagem definidas para o Estado de São Paulo. Vamos lá, próximo. Mas eu queria começar perguntando para você, professor, na sua opinião, o que é a língua franca? Vou pedir para vocês agora que levantem a mão e eu vou abrir uma oportunidade para que algum professor possa dizer que, na sua opinião, o que é a língua franca? O que é o inglês de língua franca? Então, se alguém quiser participar conosco, agora é o momento. Pode erguer a mão, que a gente vai escolher uma pessoa e vai dar oportunidade para ela explicar o que seria o inglês de língua franca. Alguém? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Você escolhe uma pessoa para mim, Luiz, por favor? Porque eu confesso que eu não sei fazer isso. Eu escolher? É. Deixa eu ver. O Paulo Rodolfo tá com a mão levantada. Opa, seu Paulo Rodolfo, por favor, abra o microfone e pode falar para a gente, por gentileza. Utilidade do dia a dia, né? Eu imagino que seja isso. Ah, tá ok. Obrigado, professor. Pode passar então o próximo, por favor. Ah, bem, então agora a gente vai ter, eu vou tentar passar para vocês, a gente vai estudar aqui qual é a visão da BNCC. Eu tenho uma visão, vocês têm uma visão do que seria uma língua franca, ou também pode não ter, né, uma visão do que seria uma língua franca. Mas a gente tem a visão da BNCC, do qual a gente trabalha com ela, o professor de inglês vai trabalhar com ela. Então a gente precisa conhecer, precisa dar esse chute inicial aí para a gente partir de algum lugar, né? Então, vamos lá. A BNCC privilegia uma nova visão para o aprendizado da língua inglesa, pois adota o conceito de língua franca, priorizando a função social e política da língua. Então, a gente tem aí, ó, conceito da língua franca, a BNCC ela tem este conceito. Então, a gente já começa por aí. A gente tem que saber qual é esse conceito. Depois, ela vai priorizar a função social e política. O que seria essa função social e política? Né? A gente precisa saber o que é isso. Então, vamos lá. Segundo a BNCC, esse conceito questiona a visão de que o único inglês correto a ser ensinado é aquele falado por estadunidenses ou britânicos. Ou seja, a gente tem as escolas, né, que ensinam inglês. A minha escola ela ensina o inglês britânico. A minha escola ela ensina o inglês dos Estados Unidos. Mas o que é isso, né? A BNCC ela já chega colocando em dúvida esse tipo de ensino. O ensino que só existe uma maneira de se falar inglês. Que só existe uma maneira de se comunicar em inglês. Então, essa função social e política começa por aí. O inglês, quando ele adquire esse know-how de língua franca, ele abre totalmente, ele abre para outras variantes da língua inglesa. Não é correto, mas eu vou aprender o inglês britânico. Se a minha variante de inglês não for o inglês britânico ou o inglês americano, eu preciso aprendê-las. Não. Essa função social, ela traz toda essa carga da comunicação. Se você está se comunicando, e você está atingindo esse objetivo. E então, o que vai causar isso? Né? Conceitos como correção, precisão e proficiência linguística precisam ser relativizados.
ela traz essa carga, com essa nova visão, ela traz essa carga. A gente vai ter que se adequar às correções, à precisão, à proficiência linguística, tudo precisa ser relativizado. O próximo, por favor. Então vamos lá, língua franca. O que é uma língua franca? É a língua que um grupo multilingüe de seres humanos intencionalmente adota ou desenvolve para que todos consigam sistematicamente comunicar-se uns com os outros. Então a gente tem aí, ó, multilingüe de seres humanos. O que seria isso? Seriam, né, um grupo ou duas pessoas que falam pelo menos 4 línguas. Como assim? Né? Por exemplo, vem uma pessoa, um coreano, que a língua materna dele, coreano, e ele vem para o Brasil, nós somos falantes da língua portuguesa, e aqui nós precisamos de uma outra língua para se comunicar, porque o país dele é muito pequeno, poucas pessoas falam coreano. Então ele vai se comunicar na língua franca, seja ela qualquer for. Né? Então, qual a consequência disso? Elas se comunicam sistematicamente. É comunicação. Comunicar-se. E a língua franca escolhida pelo mundo, a língua franca que ganhou esse status de língua franca, é o inglês. E a gente vai ver daqui a pouquinho por que ele ganhou esse status de língua franca. Então, não tem porquê, aí a gente imagina como, né? Não tem porquê um coreano vir se comunicar conosco aqui, e se ele não falar inglês americano ou inglês britânico, nós não nos entenderemos. Não, nós vamos nos entender através de um inglês sistemático de comunicação. Então, isso é uma língua franca. Próximo, por favor. Segundo o linguista David Crystal, o número de falantes de inglês como de segunda língua ou como língua estrangeira já ultrapassa o de falantes nativos em uma proporção de 3:1. Olha só. Então, a cada pessoa que tem a língua materna dela, que é o inglês, há 3 para pessoas que falam inglês não como a língua materna. A quantidade de pessoas, e esse número está aumentando, não para de crescer. Quantas pessoas não falam a variante estadunidense ou britânica? Tem outras variantes. A grande quantidade de falantes de inglês no planeta acrescenta-se o fato da língua inglesa estar em posição dominante. Então aqui a gente começa a enxergar por que o inglês ele foi não escolhido. Ninguém chegou lá e falou, não, o inglês vai ser a língua franca. Não, ele apenas é a língua franca por esses motivos. Né? Ele está em posição dominante nos vários setores da pesquisa científica, na música, no cinema, na televisão, na internet, nos eventos esportivos, congressos acadêmicos, para citar alguns exemplos. Então, a gente sabe, né, da história da música e que lá pelos anos 60, 70, surgem os grandes musicais da Broadway, surgem os grandes grupos musicais, Beatles, Elvis Presley, mais recente, nos anos 80, Michael Jackson, Madonna. Isso ajudou a popularizar a cultura americana e a cultura britânica, levando assim o inglês a tomar essa posição de língua franca. Né? Nós temos Hollywood com seus filmes, nós temos diversos setores da pesquisa científica que é necessário que se publique em inglês para atingir um número maior de falantes. Tá? Congressos acadêmicos de exponenciais de qualquer assunto, eles vão ser em inglês. Então, o inglês ele não foi imposto como língua franca. Não, agora não. Ele tomou essa posição pela convivência,
pelo social, pelo entretenimento, pela internet. Isso que deu esse status de língua franca ao inglês. Segundo o material que eu estudei do CEL, é apenas a segunda língua a adquirir esse status de língua franca. A outra foi o latim. Então, nós temos aí na história da humanidade duas línguas francas, o latim e o inglês. Próximo, por favor, Luiz. A biblioteca virtual, por exemplo, é infinitamente maior acessada em inglês. Vale um pequeno teste. Quando digitamos, por exemplo, por que aprender inglês? E why we should learn English? Encontramos milhões, literalmente, de links disponíveis. Então, a gente vai lá no Google, lá, ou seja, em qualquer lugar, e digita lá. Por que aprender inglês? Em português, vão aparecer 2.400.000 resultados. Resultado a valer. Só que, quando você digita em inglês, why we should learn English, vão aparecer 682 milhões de resultados. Ah, mas então, professor, mas o que isso tem a ver? Vamos pensar. O que transforma o mundo, né? O que nos faz adquirir uma sabedoria, nos completa como sujeitos pensantes, articuladores, sujeitos em destaque, né, numa sociedade, que tem alguma coisa a oferecer à sociedade, é o conhecimento. Né? Então, se nós somos privados de 600, neste caso, de 680 milhões de resultados, mais ou menos por aí, quanta coisa a gente não está perdendo, né? Só com essa pequena frase. E nós, como professores, devemos incentivar e fazer que o aluno tenha essa consciência de que se ele não adquirir a língua franca, o inglês, se ele não tomar posse como um bem cultural brasileiro, se ele não se adquirir, não tomar posse realmente deste conhecimento, ele não vai estar só perdendo chances, ele não vai estar só eu não falo inglês, não, ele vai estar perdendo milhares de oportunidades de crescer como ser humano, e esse é o nosso trabalho, né, como professor, é fomentar os sonhos, é fomentar a busca pelo sempre melhorar, pelo sempre buscar e almejar coisas melhores para a vida dele, né. Então, próximo, Luiz, por favor. Saber outro idioma é descobrir outros mundos. Por meio da língua que temos acesso à diversidade cultural, há experiências únicas que nos modificam e, ainda, nos possibilitam compreender melhor o mundo. Não dominar uma língua estrangeira, portanto, isola, restringe as possibilidades de inserção do sujeito, especialmente no caso do inglês. Há setores na sociedade em que o recurso do inglês se tornou uma necessidade, ou seja, quem se recusa a adquirir um conhecimento mínimo da língua inglesa corre o risco de perder o bonde da história. Rajagopanaland, 2005. Olha só, então em 2005, volta um para mim, por favor. Já em 2005, a gente já tinha essa visão, né? Já em 2005, eles já colocavam essa importância. Então, olha só o quanto os nossos alunos estão perdendo, o quanto nós, né, como eternos aprendizes, estamos perdendo ao não consumir, ao não aproveitar deste conteúdo em inglês. Então, isso isola, restringe as possibilidades de inserção do sujeito. A gente fala tanto, não, vamos ensinar o protagonismo nas escolas.
Mas enquanto a você, professor, você é protagonista do seu agora, do seu presente, do seu futuro, como nós ensinaremos protagonismo se não somos protagonistas, né? Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Então, este é o cenário do inglês como língua franca. Nele, aprender inglês implica problematizar os diferentes papéis da própria língua inglesa no mundo, seus valores, seu alcance, seus efeitos nas relações entre diferentes pessoas e povos, tanto na sociedade contemporânea como em uma perspectiva histórica. Próximo. Nesse sentido, o tratamento do inglês como língua franca impõe desafios e novas prioridades para o ensino, entre os quais o adensamento das reflexões sobre as relações entre língua, identidade e cultura e o desenvolvimento da competência intercultural. São os desafios que a gente vai ter por aí, tá? Nós estamos refletindo sobre isso e tudo isso vai refletir-se em algum momento. Próximo. Conclusão. O aluno deve entender a necessidade, utilidade e importância da língua inglesa em sua vida. Deverá também saber que a ausência dela os limitará quanto sujeitos protagonistas de seu agora e futuro. Então, veja bem, olha só, a importância do inglês não é à toa, gente, né? Que o inglês, ele está aí, não é à toa que nós ensinamos, o inglês não é uma matéria que o aluno, que nós, professores, deixamos para lá, não, é inglês mesmo, né? Como muitas vezes nós mesmos pensamos assim. Nós devemos mudar essa ideia e colocar realmente, embutir na cabeça, no coração deles, o quanto eles estão perdendo, quanto a gente está perdendo em não praticar o inglês, em não se apropriar do inglês. Tá? Próximo, por favor. E agora eu preparei alguns vídeos para a gente dar uma pensada. Exemplificar o que seria, né? Como esse inglês de língua franca está aparecendo para eles, para nós, né? Dentro dessa comunidade virtual, dentro da sociedade. Tá? Então eu vou pedir para o Luiz colocar aí para a gente e depois eu faço os comentários. Vamos lá, Luizão. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. Beleza, valeu, Luiz. Volta um pouquinho, vou fazer umas considerações. Isso. Então, essa música, ela se chama Dance Monkey. E ela é cantada, se eu não me engano, por uma coreana. E você vê que eles não se preocuparam, intencionalmente mesmo, em corrigir o inglês. Não corrigir, né? Na cabeça deles é corrigir, mas a gente sabe que eles querem apresentar isso mesmo, essa variante do jeitinho que ela canta, do jeitinho que ela fala, do jeitinho que ela se pronuncia, e dá certo, passa essa comunicação. A música é divertida, ela passa a mensagem, todo mundo entende. No finalzinho lá da música, tem uma frase, do it all again. Né? Ela praticamente fala, do vital again, do vital again, do vital again. E mesmo assim a mensagem é passada, a música faz sucesso. E isso é um exemplo de língua franca. Se ela fosse cantar o jeitinho dela, com a voz dela, I'll make you do it all again,
pode ser que não surgisse esse efeito esperado na música. Então, isso é proporcional. Tá? Do jeitinho que ela faz, todo mundo entende, faz sucesso, é uma música bacana. Tá? Próximo, Lisão, por favor. Então, aqui, deixa eu explicar, peraí. Deixa eu explicar para vocês quem é esse rapaz. Esse rapaz é um neozelandês, que ele está passando um tempo aqui no Brasil, então ele fez uns vídeos explicando a diferença entre o inglês neozelandês e o inglês americano, duas línguas maternas. Tá? Então, vamos lá. Lá, é tipo, I will go take a shower, sabe? Mas na Nova Zelândia, a gente se fala, hey, I'm gonna go take a shower, entendeu? Eu vou falar de novo, I'm gonna go take a shower. E na Nova Zelândia, a gente se fala, I'm gonna go take a shower. Nos Estados Unidos, eles falam bem, tipo, certo, sabe? Correto. Bem, tipo, não formal, mas eles falam certo, sabe? A palavra toda, entendeu? Tipo, shower, tu pode entender muito mais fácil, sabe? Mas na Nova Zelândia a gente fala bem rapidinho, tipo, I'm gonna go take a shower, sabe? Entendeu? I'm gonna go take a shower right now. You guys don't understand what I'm talking about right now, because I'm speaking really fast em neozelandês. O que é interessante desse vídeo é que, assim, que até ele se acha errado. Até ele fala que não, o inglês americano é correto. Não é isso. É a língua materna dele, é o jeito que ele fala lá no país dele. Não está errado. Então, isso que a gente tem que tirar da nossa cabecinha, do nosso coraçãozinho e começar a introduzir dentro da gente o inglês brasileiro. Olha só que massa, né? O inglês que nós nos comunicamos. O próximo, Luiz. Lá. English first arrived in India in the early 1600s. It coexisted alongside the many Indian languages like Hindi, Tamil, Bengali, Urdu, Sindhi, Marathi, Dogri, Kannada, Malayalam. Really, there are hundreds. Called the Indian accent. What bloody Indian accent? You making fun of me? You correct my English, I correct your face. Stupid. The Indian language syntax heavily affected the English grammar. Some speakers often use progressive tenses. I believe you. I am believing you. She likes music. She is liking the music. Do you want to kiss me? Do you wanting kissing with me? No, I am not wanting kissing with you. The Indian English vocabulary is full of unique conages. Restaurant, Hotel, breakfast, tiffin, 100,000, lakh, 10 million, crore, entertainment, time pass, okra, lady's finger, A4 paper, foolscape, women harassment, eve teasing. Some are even accepted in general English, like black money, bad coffee, colony, and non-vegetarian. Again, influenced by the phonetics of the native languages, the Indian accent has retroflex taped R. Engineering. Garbage. VW merging. Who is this? Who's this? Housewife. Housewife. What? What? So there you have it, Indian English. beautiful. Você já sabe, ó, você veio no coisinho lá em cima. Isso, então, gente, olha só. Esse vídeo Esse botãozinho vermelho aqui, né? é muito legal. Ô, professor, tô falando. Alguém escreveu, vamos ver o que escreveu. Peraí, só um minuto. Aí. Então, pessoal, esse vídeo é muito legal. Porque eu vou fazer umas considerações. Passa para mim, Luiz, por favor. Isso. Para mim aqui deu uma travada, mas eu acho que deu para... Então, eu vou explicar esse vídeo. Esse vídeo está falando do inglês lá na Índia. Tá? Em 1600,
o inglês é introduzido para eles. Tá? Eles viram colônia e chegam em inglês lá. Antes disso, eles tinham centenas de dialetos. Eles falavam muitos dialetos lá. Só que o que é interessante deles? Dá para ver nesse vídeo que eles têm orgulho do inglês indiano deles. E o senhor lá de turbante vermelho, ele fala: If you correct my English, I correct your face. Que se você for corrigir o inglês dele, ele vai corrigir a sua cara, né? É isso que ele está dizendo. Só um minutinho. É isso que ele está dizendo. Então, a gente tem que começar a se apropriar do nosso inglês também. A gente tem que começar a ter orgulho do nosso inglês, do jeitinho que a gente fala. Tá? Eles acrescentam ao inglês palavras de seus dialetos. Então, eles pegam de alguns dialetos e acrescentam ali no inglês que eles falam. Eles dão novos significados às palavras, eles usam a própria pronúncia. Então, eles acentuam o R, né, correct, e eles usam também muito gerúndio. She's liking pizza. Então, é muito interessante ver essas variantes. Dizer que essas variantes, elas só enriquecem o inglês. Tá? Então, dizer que isso é errado, não. Isso é enriquecedor. Próximo, Luiz. Pode pôr aí o Gabriel. Hein? Gabriel, how good is it to be back scoring? How good is it to be back in a team that's winning? It's so good for me. So when I got injured, I was so not happy, you know. Of course, every player when get injured is not happy. So I work a little, I work a lot to recover quick as possible because you know I want to be in the pitch helping my teammates. The guys is doing very well. So yeah, I'm so happy to come back and of course score a goal. Pois bem, então nós temos aí um brasileiro falando, ele mora lá na Inglaterra, ele tem o contato 24 horas de inglês, ele está inserido na comunidade inglesa, e mesmo assim a gente vê o jeitinho que ele fala, né? A gente vê que ele ainda se confunde um pouco com as palavras, mas mesmo assim, numa situação tão estressante que essa tá, né? Falando para milhares de pessoas, ele ainda consegue desenvolver inglês. Então este é o ponto que nós devemos chegar, o ponto da comunicação. Não tem do que se envergonhar em falar inglês. Muito pelo contrário, você está adquirindo conhecimento e riqueza de conhecimento para você. O próximo, Luiz, por favor. Gabriel. Então, nós temos aqui, pessoal, depois desse link, nós vamos mandar esse material para vocês, e esse é o convite. Se você é professor de língua inglesa, participe do nosso grupo, tá? Do nosso grupo de WhatsApp. Vai estar, é só você clicar nesse link aí, vai direcionar e você já vai entrar no nosso grupo, tá? Próximo, por favor. Nós temos a bibliografia, próximo. Nós temos os links para onde você pode adquirir esse material, próximo também. E eu deixo essa pergunta para vocês, tá? Como esse status de língua franca pode influenciar suas aulas? Então, fica aí essa reflexão para você, fica aí essa pergunta para você, como esse status de língua franca pode influenciar suas aulas. Próximo, Luiz. E nós temos o imenso prazer em apresentar a professora Elisa Rezende de Abreu. Ela é professora do João Martins de Almeida. E ela vai apresentar uma boa prática desenvolvida no CMSP. Olha só, gente, uma prática excelente, desenvolvida com os recursos propostos, uma prática que vocês vão ser enriquecidos grandemente, tá? Muito obrigado. Obrigado, professora Elisa, por tão bem se disponibilizar, por tão profissionalismo que a senhora teve conosco. Muito obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, colegas. A convite, né, do Tanner, eu estou aqui para poder apresentar para vocês uma prática aí, incluindo a língua franca. E já vou ressaltar, né, que não existem práticas, né, do inglês de língua franca. Então, a gente vai adaptando o material que a gente tem em mãos para que realize essa prática
Eu escolhi uma prática realizada no 9º ano e eu utilizei o Centro de Mídias, que é o material que nós temos em mãos agora para trabalhar no remoto. E o tema do 9º ano que a gente começou a trabalhar foi jokes. Pode passar para mim, por favor, para o próximo. Próximo. Obrigada. Então, o tema é jokes, e a primeira coisa que eu faço quando eu começo uma aula no Centro de Mídias é colocar habilidade para o aluno. E eu coloco isso lá no famoso chat, né? Que eles falam chat. Mas tudo bem, porque a língua franca a gente tem que aceitar a pronúncia diferente que esse aluno tem. Então, eu sempre coloco as habilidades. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Primeiro eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Seria um listening, né? Uma oral comprehension. Então, eu vou ler o texto, eu leio isso para os alunos, essa joke, eles têm que saber o que eu estou falando. Então, eu falo para eles, olha, eu vou ler para vocês o texto uma vez, depois eu leio 2 vezes, e vocês têm que entender o que eu estou falando sem medo, né? Porque o aluno, geralmente, ele tem medo de escutar e falar, nossa, eu não vou entender, né, o que a professora está falando. Então, primeiro eu vou ler o texto aí para vocês, que são professores, e, obviamente, alguns aí da área de inglês terão maior facilidade para entender. Então, vou começar a piadinha. A family of mice were surprised by a big cat. Father Mouse jumped and said, "Boo, woo!" The cat ran away. What was that, father? Asked Baby Mouse. Well, Sam, that's why it's so important to learn a second language. Então, eu leio a piadinha para eles e aí eu vou perguntar para os alunos o que eles entenderam dessa piada. O que eles pegaram de informação. Próximo slide, por favor. Aí eu tirei um print para vocês verem, né, do chat. Primeiro eu coloco lá o tema para eles, jokes. Coloco as habilidades, porque o aluno ele tem que ter esse contato com as habilidades, saber o que ele vai aprender naquela aula. Então eu explico que eles vão construir o sentido global de um texto, e esse texto é oral, que a habilidade 2, ele vai fazer uso da língua inglesa para expor as suas opiniões, o seu ponto de vista. Então, eu já explico as habilidades antes de começar a aula. Próximo slide, por favor. Esse daí é o feedback dos alunos depois que eu li a piadinha uma vez, tá? Fala sobre um grande gato. Eu entendi que está falando sobre gatos grandes. E no meio tem um cachorro. Bom, na verdade, o cachorro, ele inferiu esse conhecimento, porque se ele lembrou de gato, ele provavelmente achou que tinha um cachorro. Nós não temos cachorro nessa história. Como não foi, além disso, o entendimento, parou só no grande gato, que é a primeira frase, né? A family of mice were surprised by a big cat. Aí eu vou explicar para eles a diferença de mouse e o plural, mice, para auxiliar no entendimento do aluno. Próximo slide, por favor. Aí eu expliquei lá no chat do próprio Centro de Mídias, né? Eu vou escrevendo para eles. Mouse e rato, mice, coloquei lá, ó, ratos, coloquei um S até maiúsculo. Aí eu já aproveitei e expliquei o plural irregular. Por quê? Porque nessa minha historinha, nessa minha piadinha, eu tenho também son, tenho baby mouse, tenho Sam, tenho father, né? Father mouse, eu tenho alguns membros da família. Então, eu já expliquei o plural irregular de child, children, plural irregular, a family of mice. Aí já colocaram embaixo, ó, família dos ratos. Que o rato pai saltou sobre o gato e disse bu. Então, só de eu ter explicado que mice seria o plural de mouse, já auxiliou no entendimento e eles entenderam um pedacinho a mais. Aí eu leio a piadinha de novo para eles. Por enquanto, está só no oral. Próximo slide, por gentileza. Aí eu tenho aí, ó. Alguém colocou que o rato estava roncando, ou o gato estava roncando. Também não tem nada a ver. A Camila colocou
family of mice, colocou um sim ali, e depois o Gustavo explicou que depois do rato pai saltar sobre o gato, o bebê rato, né, perguntou: o que foi isso, pai? E o pai rato respondeu: filho, é importante ter uma segunda língua. Então, esse aluno, Gustavo, do 9º ano, ele entendeu a piada, depois que eu expliquei o vocabulário lá de plural irregular. Porque talvez uma palavrinha que seria mais estivesse comprometendo o entendimento, né? A family of mice. Não veio à mente o que seria. Próximo slide, por gentileza. Aí, o que eu faço? Eu aproveito e trabalho o vocabulário com os alunos. Então, da piadinha, que tem 2, 3 linhas, eu já puxo o vocabulário. A gente tem aí members of family, temos o irregular plural, né? Trabalhamos membros da família, plural irregular. Próximo slide. Aí eu passo esse picture dictionary aí para eles, que tem vários outros plurais, explico para eles, né, a diferença aí, man, woman, women, tooth, teeth, de pronúncia até, e vou explicando qual é a diferença. As palavras que não tem plural, né, como fish, que é impessoal, a gente não acrescenta S, não tem plural. A gente vai explicando, já trabalho também o plural irregular. Próximo slide, por gentileza. E aí eu vou mostrar para eles a piadinha escrita. E eu escrevo a piadinha também no chat. Tá? E quando eu vou mostrar a piada, eu sempre mostro na tela do meu computador. Agora, por exemplo, eu estou no meu celular. Então, geralmente, eu inverto a câmera e filmo o meu notebook, que eu acho mais fácil do que compartilhar a tela, porque às vezes esse compartilhamento de tela não dá certo. Aí eu leio com eles a piadinha, que eu já escrevi no chat para o aluno. Próximo slide, por gentileza. E aí eu também trabalho regular and irregular verbs. Também trabalho os verbos regulares e irregulares que estão na piada. No caso, to ask, asked, to jump, jumped. O to learn, learned, or learned, ele tem 2 formas, né? Pode tanto ser regular como irregular. Aí volto lá no to run, ran, to run away, ran away, to be, was, were. Eu trabalho com eles esses verbos e dou outros exemplos de verbos mais simples que eles já conhecem. Por exemplo, like. I like you, I like you. Então, eu já explico para eles alguns outros verbos, oralmente. E esses demais verbos que estão no slide, eu escrevo lá no chat do Centro de Mídias, para que eles possam anotar no caderno e fique registrado lá. Próximo slide, por favor. E eu tenho a segunda habilidade, que esse aluno tinha que expor, né, a opinião dele sobre o texto. Então, como a nossa piadinha lá falava sobre a importância de se aprender uma segunda língua, né, que o pai rato pulou lá, fez boo-woo, e para ele era como se tivesse conversado com o gato, por isso que o gato correu, eu perguntei: do you agree that it's important to learn a second language? Why not? Próximo slide. E eu dou a estrutura para ele. Como que eu quero que esse aluno responda? I agree ou I disagree. Porém, como é o inglês como língua franca, se esse aluno me der uma resposta diferente da estrutura que eu passei, essa resposta ela é totalmente aceitável. Ele poderia falar in my opinion, em vez de usar I agree e disagree. I think that's important. Então, o aluno ele tem que ter essa variedade de resposta, ele tem que utilizar o conhecimento que ele já tem, embora você ensine ele uma forma para poder se expressar. Próximo slide. Aí eu tenho algumas respostas, ó. Eu fiz a perguntinha lá, né? O meu sai em azul, e alguns alunos colocaram I agree, that's important. Learn a second language, né? Ficou faltando aí, não sei se foi o corretor que saiu aí junto. Às vezes o corretor não ajuda muito. Os outros escrevem um pouquinho mais errado, né? Lá, I agree, that's important. Learn a second language. Alguns trocam as letrinhas lá do learn. Mas o importante, gente, é que esse aluno escreva. O ideal, realmente, é que esse aluno abra a câmera, né, lá, aperte lá a mãozinha lá, abra a câmera e possa falar isso para a gente, né? Só que eles têm muita vergonha.
porque, na verdade, eles são julgados, né? Nós, professores de inglês, julgamos uns aos outros sequencialmente. Nossa, aquele professor falou errado. Então, eu acho que a língua franca, ela vem justamente para isso. Ela promove esse engajamento discursivo do aluno, que é essencial, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura só da leitura, né? É só ler texto, não desenvolve escrita, não desenvolve listening, que é você ouvir, né, um texto oral, não desenvolve o speaking, que é o aluno falar, e é por isso que a gente tem essa cultura de fracasso, né, da língua inglesa, principalmente em escola pública, porque nós temos o ensino de inglês diversas variantes aí, tem o ensino público regular, o privado regular, escolas de língua, agora nós já temos escolas bilíngues, então acho que a gente tem que adotar uma postura diferente. E essa postura diferente vem da língua franca, em você aceitar que esse aluno tem uma pronúncia diferente. Vou dar um exemplo rapidinho do sexto ano. Sexto ano, para quem dá aula no sexto ano, no início era lá, what's your name? What's her name? What's his name? E eu perguntei na sala, falei, gente, eu quero saber o nome da coleguinha. Apontei a coleguinha. Eu falei, what's her name? Eu esperava que esse aluno falasse para mim, her name is... Porque era a estrutura que eu tinha essa expectativa. E ele levantou a mão e falou assim, estava do lado da menina, falou, that's Paola. Eu olhei para ele e falei, perfeito. Eu poderia ter falado para ele, não, that's não, ela está perto de você, this is Paola. Mas ele atingiu a finalidade comunicativa. Ele conseguiu falar para mim que o nome da colega era Paola. Então, a língua franca, ela vem nesse sentido, de atingir a finalidade de comunicação. Se você conseguiu comunicar o que você queria, mesmo que você use um he don't, em vez de he doesn't, é aceitável. Por quê? Porque você atingiu a finalidade comunicativa. É lógico que você vai corrigir esse aluno. Né? Olha, meu amor, a gente não usa he don't, tem uma regrinha em inglês, mas essa correção ela tem que ser feita com cuidado, com zelo, porque às vezes a gente faz uma correção aí um pouco mais ríspida e você atrapalha todo o aprendizado desse aluno. Né? Quem que é professor de inglês aí não passou por isso? Não tem nenhum falante nativo aqui, acredito eu, que ninguém aqui tenha nascido num país aí e seja falante nativo. Então, todos nós tivemos esse processo, né, de ser julgado, de aprender, de tirarem sarro porque você falou errado. Então, acho que a gente, como professor, a gente tem que deixar tanto o nosso colega, né, que também é professor, confortável em utilizar a língua inglesa com a gente, como também o aluno, que ele se sinta confortável em utilizar o inglês. Então, eu sempre falo para os alunos, olha, vocês vão errar, mas isso é normal. A gente só aprende errando, né? Errando que a gente se aprende. Porque daí o professor corrige. Então, próximo slide, por gentileza. Tem um dizer aí sobre língua franca, né, que eu achei assim, bem relevante, que diz que, dentre outras potencialidades, né, a língua franca assegura que seja cada vez mais normal que os falantes demonstrem sua nacionalidade e outros aspectos de sua identidade através do inglês. E que a falta da pronúncia semelhante à do falante nativo não será vista como falta de competência. Porque a gente sempre julgou, né? Sei lá, o número aí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, árvore. Né? A gente sempre tirou sarro, e é fácil a gente explicar. Gente, não é 1, 2, 3, é 1, 2, 3. Mostra para esse aluno lá a fonética da palavra no dicionário, o símbolo fonético, né? Que é redondinho, com um tracinho no meio, é quando você coloca a língua entre os dentes. 3. 1, 2, 3. Então, a gente tem que explicar, refinar esse ensino de língua inglesa sem julgamento. Então, eu acho importante o inglês como língua franca, que ele seja adotado, e ele se refere mais à postura nossa como professor, né? De você ter essa humildade de não se achar o detentor do saber, mas que você compartilhe com esse aluno, que ele possa ter essa segurança de falar o inglês sem medo.
Eu espero que eu tenha ajudado, espero que tenha colaborado aí com a prática de vocês. Estamos todos aí à disposição, né, para trocar essas práticas, compartilhar. Eu tenho usado o Centro de Mídias, assisto as aulas no Centro de Mídias, e a partir do que eu assisti, eu faço uma aula em cima daquilo, mas explorando de maneira diferente, tá bom? Então, eu tenho usado esse recurso, é o recurso que nós temos em mãos, e eu vou sempre colocando algo a mais, né? Procurando um plus aí, um adicional que eu possa colocar mais nessa aula, para que ele se sinta motivado, tá? O 6º ano, por exemplo, lá no João Martins de Almeida, eles gostam de falar, tá? Ontem eu fui dar uma aula lá para eles sobre os países falantes de língua inglesa, e coincidentemente eles estão estudando isso em português, os falantes nativos de língua portuguesa. Então, também é importante a gente fazer uma relação com a outra disciplina, para o aluno perceber que tem essa, né, que é relacionado, todas as disciplinas estão relacionadas, né? Quando eu falo em ensino, né, quais os países que falam língua inglesa, também eu relaciono a geografia. Então, a gente tem que pensar que a gente, como professor, nós somos pontes, né? A gente faz com que esses alunos enxerguem além dos seus limites geográficos. Então, a gente tem que ampliar essa visão. Relacionar o inglês com o português, relacionar o inglês com geografia, para que o aluno se sinta motivado e ele veja que uma disciplina depende da outra. Tá ok? Espero que eu tenha colaborado e obrigado aí pela oportunidade de apresentar a prática para vocês. Fantástico, professora. Nossa, muito obrigado. A gente vê que a genialidade, né, ela está nisso, ela transforma coisas simples em algo assim que enriquecedor, em algo fantástico, assim como a senhora acabou de passar para a gente, né? E eu queria, né, acrescentar que no material